O dia em que encontrei a loira do banheiro, um relato de terror assombroso. Há lendas que nascem da imaginação, mas outras nascem do medo profundo e visceral de algo que não podemos explicar. Esta é a história de uma noite que deveria ser comum, mas que se transformou em um pesadelo vivo. Foi o dia em que encontrei a loira do banheiro, uma figura que antes eu acreditava existir apenas nos sussurros dos corredores da escola, mas que agora sei que é real, mais real do que qualquer um pode suportar. Tudo começou em uma noite fria e úmida de outono. O céu estava encoberto por nuvens pesadas, e o vento soprava de forma estranha, como se estivesse carregando segredos antigos. A escola, uma construção velha com paredes que rangiam ao menor toque, parecia ainda mais sombria naquela noite. Eu e meus amigos decidimos ficar até mais tarde, aproveitando o silêncio do lugar para trocar histórias de terror, como fazíamos sempre. Mas aquela noite seria diferente. Aquela noite seria marcada para sempre. No grupo, havia sempre quem gostasse de desafiar os limites do medo. Paulo, o mais destemido de nós, lançou um desafio: vir até o banheiro feminino do terceiro andar, o mais antigo e temido da escola, e realizar o ritual da loira do banheiro. Para quem não conhece, o ritual é simples: você entra no banheiro, dá a descarga 3 vezes, bate na porta e chama o nome dela 3 vezes. Parecia uma brincadeira inofensiva, mas algo no ar dizia o contrário. Quando subimos as escadas, o ambiente parecia mudar a cada degrau. O ar ficou mais denso, quase sufocante, e um silêncio opressivo se instalou. Ao chegar ao terceiro andar, a temperatura parecia ter caído abruptamente. O corredor estava envolto em uma penumbra que as poucas lâmpadas piscantes não conseguiam dissipar. O banheiro feminino, no final do corredor, estava como sempre, a porta entreaberta, o interior escuro como uma caverna, e o espelho no fundo, parcialmente coberto por uma mancha que mais parecia uma sombra viva. Paulo, com um sorriso desafiador, entrou primeiro. Nós o seguimos, hesitantes, sentindo cada passo como um avanço em direção a algo desconhecido e perigoso. O banheiro tinha um cheiro peculiar, uma mistura de umidade, mofo e algo que lembrava perfume barato, mas que rapidamente se tornava enjoativo. As paredes estavam cobertas de pichações antigas, quase apagadas pelo tempo, mas ainda legíveis, como se fossem advertências esquecidas. Paulo, sem hesitar, fez o ritual. Deu a descarga 3 vezes. O som ecoou de forma estranha, como se o banheiro estivesse mais profundo do que deveria. Ele bateu na porta 3 vezes, e o som pareceu viajar pelo banheiro como um tamborim fúnebre. Então, com voz firme, ele chamou: loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Por um momento, pensamos que nada iria acontecer, e uma sensação de alívio começou a surgir. Mas então, as luzes começaram a piscar violentamente, mergulhando o banheiro em escuridão intermitente. Um som baixo, quase como um sussurro, começou a se intensificar, vindo de todos os lados. Era um lamento, um choro, e depois, um grito de agonia que parecia rasgar a própria alma. Foi quando o espelho rachado começou a vibrar. O vidro estalava como se estivesse prestes a explodir, mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, uma figura começou a se formar dentro do espelho. Primeiro, foram os contornos de um rosto, pálido e distorcido. Depois, os longos cabelos loiros e molhados surgiram, como se estivessem sendo puxados de dentro de uma poça d'água. Seus olhos, aqueles olhos eram vazios, poços de escuridão que pareciam sugar toda a luz ao redor. A figura então emergiu lentamente do espelho, como se estivesse se libertando de uma prisão de vidro.
Seu vestido branco, manchado de sangue escuro, arrastava-se pelo chão imundo, deixando um rastro de água suja e algo espesso e vermelho. Quando ela pisou fora do espelho, o som de seus passos ecoou no banheiro como se estivesse pisando em poças de sangue. O frio no ar tornou-se insuportável, como se o próprio inverno tivesse invadido o lugar. Eu estava paralisado, incapaz de me mover ou gritar. Paulo, que antes era o mais corajoso, agora estava pálido como um cadáver, recuando lentamente, com os olhos fixos naquela figura que agora se aproximava. A loira do banheiro levantou a cabeça e revelou seu rosto completamente. A pele era pálida e quase translúcida, com manchas escuras de sangue seco. Os olhos, afundados em órbitas profundas, eram os de uma morta, mas a boca se abriu em um sorriso macabro, revelando dentes sujos e pontiagudos, como de um animal. Ela estendeu a mão em direção a Paulo, seus dedos longos e ossudos pareciam se esticar, e com um movimento rápido, agarrou seu braço. Paulo gritou de dor, um som que ecoou pelo banheiro e atravessou nossos ossos. Onde ela o tocou, a pele de Paulo começou a murchar e escurecer, como se estivesse sendo drenado de vida. Seus gritos foram ficando mais baixos, até se transformarem em um murmúrio de desespero. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou a paralisia. Gritei para que todos corressem. Não havia mais como salvar Paulo, tudo o que podíamos fazer era fugir. Saímos correndo pelo corredor escuro, os gritos de Paulo ainda ressoando em nossos ouvidos, seguidos pelo som de passos arrastados e um riso que parecia vir das profundezas do inferno. Quando finalmente saímos da escola, ninguém olhou para trás. Corremos até não podermos mais, e quando finalmente paramos, longe da escola, só havia silêncio. Ninguém queria falar sobre o que tinha acontecido, e quando voltamos no dia seguinte, Paulo não estava lá. Perguntamos aos professores, mas ninguém sabia onde ele estava. Ele havia desaparecido. Dias depois, soubemos que o banheiro do terceiro andar fora trancado permanentemente. Dizem que a chave foi jogada fora, mas eu sabia que era para manter algo preso lá dentro. As noites seguintes foram atormentadas por pesadelos, nos quais eu revivia aquela noite, vendo o rosto pálido e desfigurado da loira do banheiro cada vez que fechava os olhos. Até hoje, quando passo perto daquela escola, sinto o mesmo frio na espinha. A loira do banheiro não é apenas uma lenda urbana. Ela é real, e ela ainda está lá, esperando por aqueles que ousarem chamá-la. Se você ouvir histórias como essa e pensar que são apenas bobagens, lembre-se do que aconteceu com Paulo e pense 2 vezes antes de tentar invocá-la.